Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me qualidade da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 5, 21, 12 de outubro de 1903, significado da coroação de espinhos. Esta manhã, viu o meu adorável Jesus coroado de espinhos. E vendo-o naquele modo, disse-lhe: Doce Senhor meu, por que vossa cabeça invejou o vosso flagelado corpo, que havia sofrido tanto, e tanto sangue tinha derramado, e não querendo a cabeça ficar atrás do corpo, honrado com o adorno do sofrer, instigaste a si mesmo os inimigos a coroar-se com uma coroa de espinhos tão dolorosa e tempestuosa? E Jesus, minha filha, muitos significados tem esta coroação de espinhos, e por quanto disse, fica sempre muito por dizer. Porque é quase incompreensível a mente criada o porquê a minha cabeça quis ser honrada com ter sua porção distinta e especial, não geral, de um sofrimento e espalhamento de sangue, fazendo quase concordância com o corpo. O porquê foi que, sendo a cabeça, que une todo o corpo e toda a alma, de modo que o corpo sem a cabeça é nada, tanto que se pode viver sem os outros membros. A cabeça sem a cabeça é impossível, senão a parte essencial de todo homem, sendo ela a parte essencial de todo homem. Assim é verdade que se o corpo peca ou faz o bem, é a cabeça que dirige, não sendo o corpo outra coisa que um instrumento então, devendo minha cabeça restituir o sangue, o regime, e o domínio, e merecer que nas mentes humanas entrassem novos céus de graças, novos mundos de verdade, e destruir os novos infernos de pecados, pelos quais chegariam a tornar-se vis escravos de vis paixões, e querendo colocar, coroar a toda a família humana de glória, de honra e de decoro, por isso quis coroar e honrar em primeiro lugar a minha humanidade, embora com uma coroa de espinhos dolorosíssima, símbolo da coroa mortal que restituía as criaturas, removida pelo pecado. Além disso, a coroa de espinhos significa que não há glória e honra sem espinhos, que não pode haver jamais domínio das paixões, aquisição de virtudes, sem sentir-se perfurar até dentro da carne e do espírito. E que o verdadeiro reinar está no doar-se a si mesmo, com as picadas da mortificação e do sacrifício. Ademais, estes espinhos significavam que verdadeiro e único rei sou eu. E somente quem me constitui rei do próprio coração goza de paz e felicidade. E eu a constituí rainha do meu próprio reino. Além disso, todos aqueles rios de sangue que brotavam da minha cabeça eram tantos riachos que ligavam a inteligência humana ao conhecimento da minha supremacia sobre eles. Mas quem pode dizer tudo o que ouço dentro de mim? Não tenho palavras para expressá-lo. Antes, o pouco que disse me parece haver dito incoerente. E assim creio que deve ser ao falar das coisas de Deus. Por quanto alto e sublime um possa falar, sendo ele incriado e nós criados, não se pode dizer de Deus mais que balbúcios. Acho que ela falou muito bem, né? Não sei por que ela disse isso, mas ela acha que ainda pode falar mais ainda sobre a coroação de espinhos, né? Em que Jesus falou muito bem, explicou muito bem, perfeitamente o que é a coroação de espinhos, né? E ela conseguiu expressar bem. Então, parabéns, Luísa, por isso, né? Se você acha que você não fez direito, eu acredito que você fez perfeitamente. E é isso, né?
Sem a cabeça, realmente, o corpo não faz nada, né? A gente consegue viver sem braço, sem perna, sem muitas coisas, mas sem a cabeça é impossível. E aí, a coroação da cabeça, Deus sofreu para poder restituir o homem o reinar sobre a sua própria ação, né? Sobre a sua própria vida. O homem ter condições de ser iluminado, de receber instruções divinas, sobrenaturais, para poder fazer o que é correto, o que é certo. E ele falou que não tem como você fazer qualquer ato bom sem sofrimentos, sem sacrifícios, sem mortificações. E eu achei interessante essa parte também, né? É impossível. Isso seria até se não tivesse pecado no mundo. A gente teria do mesmo jeito, para fazer o bem, a gente teria que se mortificar e se sacrificar para se doar de si. Então, faz parte, nós somos limitados. E o doar de si exige, né, um sacrifício, exige mortificações e dificuldades, normal, faz parte. Então, a gente tem que não ter problema de sofrer, né, não ter problema de passar por situações difíceis, né. Tanto que, hoje em dia, o mundo só quer fazer as crianças, né, não terem, por exemplo, a Ruth contou, né, que a mulher que estava levando a menina no SAMU lá, na ambulância do SAMU, eu acho, falou que a mãe dela tinha tirado as crianças da escola, da creche, porque não queria mais que as crianças ficassem doentes. E a mãe dela começou a cuidar das crianças dela, para não ver as crianças dela doentes, os netos doentes. E eu falei pra Ruth, mas só que a criança que vai pra creche e fica doente, mesmo que ela fique várias vezes, essas doencinhas ajudam a criança a ter resistência, aumenta a imunidade. E ela aprende as mortificações, né? As mortificações da vida, já aprende desde bebê. E a criança que é protegida disso, qualquer coisinha depois que sofrer, né? Até uma rejeição do namorado já tá morrendo, né? Porque não tem resistência nem emocional, nem física para nada. A criança que vai lá pro hospital e é internada, passa por exames chatos, tem que ficar quietinha, tem que ser furada, né, e tudo mais, ela já vai também tendo tanto uma mortificação emocional, psicológica, né, e também do corpo, né, ela consegue resistir a resistir a dores, né, a picadas, a várias coisas. Então, ficar doente não é uma coisa ruim, né, e aí a pessoa, hoje em dia, os pais, né, as avós, não querem proteger demais as crianças dessas coisas. E não sabem o mal que estão produzindo, né? Fazer o quê? No outro trecho, 5:22, 16 de outubro de 1903. A divina vontade é luz, e quem a faz se nutre de luz. Encontrando-me em meu habitual estado, me sentia toda cheia de pecados e de amarguras, igual eu senti na quarta-feira. Então, se fez como um flash de luz em meu interior, e apenas vi ao meu adorável Jesus. Porém, ante a sua presença, os pecados desapareceram. E eu tenho dito: meu Senhor, como é que diante da tua presença, com a qual eu devo conhecer mais os meus pecados, acontece o contrário? E ele: minha filha, minha presença é mar que não tem confins. E quem se encontra em minha presença é como uma gotinha, que seja negra ou branca, em meu mar se perde. Como você pode reconhecer-se mais? Além disso, meu toque divino purga tudo, e o preto se faz branco. Como você teme, então? Além disso, minha vontade é luz, e você, fazendo sempre a minha vontade, te nutre de luz, convertendo-se tuas mortificações, privações e sofrimentos em alimentos de luz para a alma, que é o que aconteceu comigo na quarta-feira. Porque só o alimento substancioso e que dá a verdadeira vida é minha vontade. E você não sabe que com este contínuo nutrício de luz, ainda quando a alma contrai qualquer defeito, a purga continuamente. Dito isso, ele desapareceu. Então a gente realmente é igualzinha a Luísa. A gente também, nós mesmos, a gente se sente cheio de pecados, cheio de misérias, cheio de malícia. Mas quando a gente se coloca em Deus, né, Ele vem nos transformar, nos purgar e nos dá a luz, né? A gente se nutre da vontade divina, da luz, e tudo se transforma, né? A gente vai ver só Deus agindo, né?
trabalhando em nós. Então é isso. O que aconteceu na quarta eu contei ontem na live. Aí quem quiser saber, assiste a live. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Consegui um lugar aqui mais tranquilo para fazer a meditação. Agora tá mais tranquilo, né? Porque a minha irmã tá aqui comigo e ela estando comigo, ela consegue acalmar a bebê. Então, antes eu não conseguia sair para nada porque a bebê não queria deitar, queria ficar só comigo, né? Mas essa irmã minha é muito tranquila também, né? Consegue acalmar a bebezinha e fica mais tranquilo para mim poder estar saindo, né? Aqui é grande, aí dá para conseguir um lugar mais tranquilo para poder gravar, né? Então, graças a Deus, a Sarinha, ela tá bem, né? Ela já reagiu muito bem aos antibióticos. Aí o médico veio hoje cedo e achou ela muito boa, então pode ser que dê alta até antes, pode ser que até amanhã, se não tiver mais febre, dependendo de como ela dependendo dos resultados dos exames, né? Que tem que repetir de novo. Aí eles liberam ela. Aí é mais aguardar mesmo o resultado dos exames, né? Mas tá indo tudo bem, tudo tranquilo. Febre normal ainda continua tendo, mas não pode ter mais a crise que ela teve, né? Que a crise foi bem feia mesmo. Mas em tudo tá a graça de Deus, né? Tô aprendendo muito com essa experiência, muito mesmo. É purificação para mim também, né? É maturidade pro meu marido, que precisa muito, né? De passar por isso. Foi muito bom ele estar junto, né? Ainda mais nos momentos mais difíceis, ele estar junto, tá? Foi muito importante. Acho que é muita luz para ele também, sabe? Para trabalhar esse processo, que tem muito medo de ver a criança sofrer alguma coisa. Então para curar o medo da pessoa é ela passar pela situação mesmo, que ela tenta fugir, né? É assim que cura, né, o negócio, né? Porque aí ele vê que as coisas não estão no controle dele, né? Essas coisas acontecem, né? E por mais que você queira proteger uma criança, isso não é bom, né? Isso não é uma luz muito poderosa para ele. Eu espero que ele entenda essa luz, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, né, que o jeito dele de controlar tudo tá poupando a menina, e olha para você ver, não tá no nosso controle. Saúde, a doença, a vida, a morte, é tudo está nas mãos de Deus, né? Então é muito importante, né? Porque ele carrega muito isso da família dele, né? De ser pessoas assim muito controladoras, super protetoras. Então isso é muito importante para ele, né? Ele percebeu que estava fora das mãos dele quando ele viu lá como a criança ficou e precisando, né, daquela equipe. Nós não podíamos fazer nada, a gente tinha que confiar totalmente nas mãos de Deus ali, através dos médicos e enfermeiros, tentando entender o que estava acontecendo com ela, né? Até eles descobrirem o que aconteceu com ela, né? Então, assim, é muita luz, é sempre na divina vontade, não, na vida. Não é problema, nada que acontece é problema, é solução, porque tudo está vindo para um propósito muito grande, né? Desde pequenininha, a criança passar por isso ajuda muito na imunidade, ajuda muito a dar resistência para ela, ajuda muito ela lidar com muita coisa, porque senão fica a criança que é muito paparicada, que é muito protegida, ela é uma criança que não aguenta frustração, é uma criança que não é mortificada, né? Sempre tem alguém ali resolvendo o problema dela, sempre tem alguém ali fazendo tudo por ela e protegendo ela de passar por qualquer frustração. Então é uma criança que não vai aguentar a vida, que não vai estar pronta para a vida, né? Como a Aline está falando em meditação. Vai vir as frustrações na vida adulta, vai vir as contrariedades, e ela não vai aguentar. Um probleminha para ela vai ser a morte, ela vai querer morrer. Ela não tem resistência. Do mesmo modo, é assim o nosso corpo físico, né? Quando você passa por um problema, cria os anticorpos ali, você tem depois a resistência. Quando você tem aquele problema de novo, se tiver que ter, o seu corpo, como já sofreu aquilo e já aprendeu a ter resistência contra aquilo, ele não sofre mais os impactos, porque ele já sabe como lidar com aquilo. Então é assim também na nossa vida, né? Então a criança não, você não pode querer, assim, poupar ela de sofrimento, de contrariedade, nada disso. Não, não é certo, isso não é amor, né? E as pessoas, assim, às vezes têm dificuldade de entender. A minha sogra mesmo tem dificuldade de entender porque ela acha que ela ama até mais que eu, né? Por causa do jeito dela de ficar supervisionando a menina, protegendo a menina, ela acha que ela ama muito mais por ela ser assim, mas não é amor. É um amor a si próprio, disfarçado de amor ao outro. É a pessoa que não quer sofrer vendo o outro sofrer, não é tanto o outro. É porque aquela pessoa não tem a estrutura para lidar com o sofrimento do outro, que ela diz que ama muito, né? Então a pessoa não consegue lidar com aquilo, né? Então
é mais um querer se poupar de sofrer. Então é sempre um amor próprio escondido, né? No meio disso tudo é sempre um amor próprio. Isso é muito perigoso. Então a Sara passar por isso, tem muita coisa espiritual envolvida. Tem muita coisa que a gente nem sabe, reservada para o futuro dela. Tem muita graça, né, que Deus está dando, forjando o caráter dela desde pequena. Então, assim, foi um momento que eu vi muita ação divina. Eu fiquei também, assim, vendo muito, assim, que... Aí você descobre também como que Deus, ele te domina também, que você não está sozinho, porque é Ele em você. Nessas horas também você descobre, assim, porque em nenhum momento eu me desesperei, me apavorei. Mesmo quando eu vi a menina na tremedeira, aquele monte de aparelho ligado nela, é, eu senti uma paz tão grande, eu só ficava dizendo, eu confio no Senhor. O Senhor sabe até onde isso vai chegar, né? Eu confio no Senhor, eu não estou vendo médico, enfermeiro, eu só vejo a sua mão através de cada um. Ela está nas suas mãos. Eu confio em vós. Eu só ficava dizendo isso e senti uma tranquilidade, né? É o que Deus queria que eu vivesse. Ele queria que eu vivesse isso, né? E eu fiquei totalmente em paz. Aí a vontade humana é chata, né? Aí vem uns pensamentos assim, poxa, os médicos, os enfermeiros vão pensar mal de você, porque você não teve nenhuma reação, você não chorou em nenhum momento, né? Vem uns pensamentos assim, as pessoas vão pensar que você é fria, que você não se importa com a sua filha. Vem uns pensamentos horríveis assim, eu falei, espantei para lá. Não, se Jesus quisesse saber que eu chorasse, eu choraria. Ele não quis, né? Ele quis viver em mim essa indiferença, esse silêncio, essa tranquilidade. E foi bom, porque a Sara olhava para mim, me via tranquila, ela ficava igual eu. Tanto que ela chorou, como qualquer criança. Mas o interessante é que ela mesma era resignada, porque ela dava os bracinhos para as médicas, né, para as enfermeiras ali colocar a agulha. Ela sabia que precisava daquilo. Meu marido até falou assim: nossa, parece que essa menina entende o que está acontecendo, parece que ela sabe que ela precisa disso. E aí as enfermeiras até elogiaram muito ela, né? Meu Deus, que parabéns por essa criança, porque ela está chorando, mas ela não é desesperada. Que tem criança que bate, morde a gente, que é muito resistente, tem que se amarrar, tem que segurar, tanta coisa tem que fazer para conseguir colher um sangue. E ela deixa, ela chora, mas ela deixa a gente trabalhar, fazer nosso trabalho. E elas ficaram encantadas com a Sara, falam assim: nossa, mãe, olha a sua calma, e parabéns, porque a criança vai ficar igual a você. Se você chora e desespera, a criança fica desesperada também, porque ela vai pensar que está em perigo, que está sendo feito algo mal com ela. Mas se ela olha para você e vê você bem, ela entende que isso é importante, mesmo que seja doloroso. Elas falaram isso, né, para mim. Então, assim, é assim mesmo que a vontade divina age dentro da gente. Não é a gente, é Deus, é Jesus, né? Então, foi um momento muito importante também para matar o meu eu, porque quando os médicos, eu acho que o celular vai descarregar, nossa. Quando os médicos propuseram fazer, foi o que eu intervim, né? Quando eles queriam fazer um exame para ver se é meningite, porque é lá na coluna, é uma injeção na coluna que eles dão para fazer esse teste, né? E tinha que dopar a menina, e ela já estava totalmente furada, cansada, né? E eu fui e falei, de jeito nenhum, isso não tem necessidade, meningite, a menina tinha que estar com alguma coisa cognitiva, com algum problema, com alguma situação, assim, que se pudesse suspeitar que é isso. Então, como eles viram um pouco, aí meu marido falou assim, Ruth, a gente a gente não tem, a gente não pode impedir, né? É ruim, mas se precisar fazer. Aí eu respirei fundo, aí eu mandei mensagem pra Aline, porque eles ainda estavam decidindo lá, porque as enfermeiras viram como é que eu fiquei. Aí a Aline falou assim, olha, Ruth, é filho de guerreiro, guerreiro é, né? Deus, confia totalmente em Deus e abra mão de ser a salvadora da sua filha, porque com certeza Jesus quer purificar isso em você, esse pensamento de que você vai salvar sua filha. Então isso também deve ser para te purificar. Eu falei, nossa, aí eu fiquei muito em paz e alegre depois que eu falei com ela. Eu fiquei numa paz e uma alegria muito grande, foi me tomando assim, sabe? Aí eu falei, é verdade, amém, eu aceito, Senhor, porque realmente nós mães temos aquilo de falar assim, meu instinto materno. Você sente que tem algo errado, mas você quer dizer para si mesmo, eu não vou deixar fazer isso com meu filho. Eu vou impedir que façam isso com meu filho. Eu vou salvar, eu vou proteger o meu filho, porque meu instinto materno está me dizendo que tem algo de errado na decisão desses médicos. Mas, independente disso, Deus não quer que nós temos que morrer em tudo. Não tem esse negócio de existir para nada, nem para dizer para si próprio, meu instinto materno. Eu tenho um instinto materno, né? Eu que me dá segurança, nada. Deus não quer que tenha nada dentro de nós, só abandono e confiança profunda nele. Então, quando ele vê que tem alguma coisa, ele quer que mate aquilo, né? Ele dá circunstâncias para matar, né? Aí eu fui, aceitei na hora, aí nós falamos, tudo bem. Só que aí,
Como os enfermeiros viram a minha insegurança, eles chamaram os 2 médicos para conversar com a gente e explicar o porquê do procedimento. Só que como o médico viu que a gente ainda estava um pouco assim, sabe? E o médico ficou olhando para ela e também ficou achando estranho, porque não parecia que ela estava fora de si. Aí eles acharam melhor levar ela para fazer primeiro o raio-x, para verificar, porque não tinha apontado nada de mancha, nada que pudesse ser pneumonia, mas eles falaram que com o tempo que a doença vai evoluindo é mais fácil ver. Aí eles levaram ela primeiro para ver. E aí eles descobriram que tinha mancha mesmo e que era realmente, estava mais indo para a linha da pneumonia. E foi bom que quando esses médicos desceram, assim que voltou com a menina deu a crise. Então eles puderam ver a crise acontecendo, que antes eles só sabia pelo nosso relato. Aí depois eles puderam presenciar a crise. E aí eles perceberam, não, como é que fala? É crise bacteriana mesmo, causado pela pneumonia, porque não tá tendo, não é convulsão, porque tem que ter perda de consciência. E a criança não estava perdendo, né? Ela estava consciente do que estava acontecendo. Ela olhava para mim o tempo todo, olhava para eles. Aí eles viram que não, que nada prejudicava nessa parte cognitiva, né, dela, da consciência e tudo. Então aí descartaram meningite, né? Porque não tinha que ter mais sintomas para ser meningite, então eles acharam estranho, né, fazer esse exame. Então eles falaram, não, por enquanto vamos suspender esse exame. Mas eu entendi que Jesus queria a minha disposição. Ele fez isso porque ele queria que eu morresse para qualquer pensamento de me opor aos médicos, né, de querer assim, de dizer para mim mesma, olha gente, meu instinto materno, eu senti que estava errado e eu impedi que acontecesse. Aquela coisa de autossatisfação, né, de você poder olhar para si próprio e sentir uma segurança em você. Jesus mata tudo, ele não deixa ficar nada, gente. Então eu entendi que essa situação era só para isso. Ele só queria essa disposição minha, essa confiança nele, porque se é uma coisa indevida, ele mesmo ia fazer com que não acontecesse, como ele fez. Esses médicos repetir o exame, o raio-x, né, para evitar ter que fazer esse exame para depois fazer o raio-x. Mas enfim, então Deus cuida, mas ele não pode ter na gente nenhum pensamento de segurança em si mesmo, né? Se for, ele mata isso. E isso é muito importante, né? É uma das coisas que eu queria falar também. Eu vou ter que carregar meu celular. Não vai dar para continuar. Acho que vai descarregar. Nesse trecho, né? Então Jesus fala do significado da coroa de espinhos. Esta manhã viu me adorava Jesus, coroado de espinhos, e vendo naquele modo, disse-lhe, doce Senhor meu, por que vossa cabeça invejou a vosso flagelado corpo que havia sofrido tanto e tanto sangue tinha derramado, e não querendo a cabeça ficar atrás do corpo honrado com o adorno do sofrer, instigaste a si mesmo os inimigos a coroaste com uma coroa de espinhos tão dolorosa e tempestuosa? E Jesus disse, minha filha, muitos significados tem essa coroação de espinhos, e por quanto disso fica sempre muito o que dizer, porque é quase incompreensivelmente criada, e porque a minha cabeça quis ser honrada por ter sua porção distinta e especial, não geral, de um sofrimento e espalhamento de sangue, fazendo quase concorrência com o corpo, e porque foi sendo a cabeça que une todo o corpo e toda a alma, de modo que o corpo sem a cabeça é nada, tanto que se pode viver sem os outros membros, mas sem a cabeça é impossível. Uma pessoa sofre uma amputação, né, ela pode viver, ela pode perder uma perna, um braço, ou um órgão, né, que é retirado, que dá problema, e ela continua vivendo. Mas sem a cabeça é impossível, né? Tanto que uma pessoa já é dada como morta quando ela tem morte cerebral, né? Porque a cabeça define tudo, né? Então, mas sem a cabeça é impossível, sendo a parte essencial de todo homem. Assim é verdade que se o corpo pega ou faz o bem, é a cabeça que dirige. Então é sempre um ato de consciência, de consentimento que a pessoa tem, uma intenção, que ela pensou aquele bem ou aquele mal, que ela desejou e aspirou por aquele bem ou aquele mal, né? Que com os atributos dela, ela moveu com a vontade dela para fazer o bem ou fazer o mal. Né? Ela não pode vir e falar assim, eu não tenho controle sobre isso, é meu corpo que quer, eu não quero, né? E ela tentar se inocentar, né? E dizer, a gente não age assim, a gente não é assim, né? Ah, mas é minha mão que quis furtar aquele celular daquela pessoa ali, é minha mão que foi lá e pegou, não. A sua mente, você pensou na possibilidade de roubar, achou bonito aquele celular, e você consentiu com aquilo, né? Então, não existe isso. Nosso corpo é nossa inteligência que tem que dominar, né? Então, o homem não é uma coisa que age por um instinto, por uma coisa assim consciente, né? Que sai fazendo o que quer na hora que quer. Não é desse jeito, né? Então, nós temos uma cabeça que dirige, né? Então, essa pessoa pensou naquilo, calculou aquilo, né? Pensou nas variáveis para fazer tal coisa, como fazer, né? Então, ela usou a inteligência dela, né?
Então, a gente não é uns trem que é para agir assim, sem cabeça, né? A gente tem que usar nossa lógica, nossa inteligência, nossa razão, né? E ter a cabeça que dirige, não sendo o corpo outra coisa que um instrumento. Então, devendo minha cabeça restituir o regime e o domínio e merecer que nas mentes humanas entrasse novos céus de graças, né? Novos mundos de verdade. Então, as luzes do céu, de Deus, daquilo que é correto, daquilo que é justo, e penetrasse a inteligência do homem, né? Tirasse o homem das trevas e trouxesse luz, sabedoria, para quando a pessoa fizer uma coisa, não está certo. A inteligência da pessoa está iluminada e ela não precisa, porque tem gente que acha que tem que sair da circunstância simplesmente, né? Ah, mas quem mandou a pessoa pôr aquele celular na minha frente, ele chamou minha atenção, né? Não, mas ela tem inteligência suficiente para dizer, não é meu, então não vou pegar. Então essa luz da inteligência para o ser humano ter essa lógica mesmo, ter lógica, né? Eu comprei aquele celular? Não. Então não me pertence, né? Então, tivesse luz, isso é o que Deus quer que eu haja, é assim, se é roubar, está certo. Então é muito importante isso, né? Novos mundos de verdade, para a pessoa saber qual é a verdade. Ela tem que se guiar pela inteligência, pela verdade. Ela não pode se agir por impulso, pelo desejo, só pelo sentimento. Não são os sentimentos nossos que tem que nos dominar. Ah, mas eu quis fazer e fiz. Não, mas a sua inteligência tem que dizer, devo fazer ou não? É correto? Está certo? É ordenado esse ato? Eu posso? Eu tenho eu estou numa condição justa e para isso, né? Por exemplo, na castidade, né? Eu estou casada? Não. Então, eu não vou ir lá e procurar um homem ou uma mulher e fazer o que eu bem entender, porque eu não estou nas condições ordenadas dentro da verdade. Tem uma verdade absoluta, tem um momento para cada coisa, tem uma ordem que Deus estabeleceu, né? Então, se eu não bato, eu estou fora disso, né? Isso não estou nessa condição, então não me pertence esse ato, essa vida ainda, né? Não é um momento para isso, porque eu não estou dentro, né? Então, ter essa inteligência iluminada pela verdade, né? Clara ali, que é clareza isso é lucidez, né? Essa iluminação de você olhar as coisas pela realidade das coisas e ver. Não cabe a mim esse ato, porque eu não estou dentro das condições para isso estabelecidas, né? Então isso é muito importante, essa luz que chega na mente das pessoas, e é Jesus que restitui tudo isso no homem que parecia um bicho antes, né? E destruiu os novos infernos de pecados, pelos quais chegariam a tornar-se vis escravos de vis paixões, que é agir como, né, um bicho, selvageria total ali, só seguindo os seus próprios instintos, né? Eu quero aquilo, eu vou pegar. Eu quero aquilo, eu vou pegar. Eu quero aquela mulher, eu vou pegar. Eu quero aquele homem, eu vou pegar. É uma coisa assim tão burra, né? Tão assim como se não tivesse inteligência para pensar, né? Querendo coroar a toda a família humana de glória, de honra e de decoro. Por isso quis coroar e honrar, em primeiro lugar, a minha humanidade, embora com a coroa de espinhos dolorosíssima. Então é tudo espiritual que está fazendo, né, nesse campo das almas, né? Símbolo da coroa imortal que restituía as criaturas removidas pelo pecado. Além disso, a coroa de espinhos significa que não há glória e honra sem espinhos, tá vendo? Que não pode haver jamais domínio de paixões sem sofrer, aquisição de virtude sem sentir-se perfurar, até dentro da carne. Então, não tem vencer a carne sem sofrimento. A pessoa pensa assim, o homossexual pensa assim, mas é um sofrimento eu não ficar com aquele homem, é um sofrimento eu não ficar com aquela mulher, porque eu nasci com essa atração, então eu não dou conta de ficar sem isso. Então ele pensa que ficar sem isso é o sofrimento, que ele já está que tá sendo imposto para ele, né? Então ele prefere seguir, né, suas paixões, né, para se poupar daquele sofrimento, porque fala, mas eu não consigo vencer. Então o certo seria não sentir isso, mas se eu estou sentindo, o que eu posso fazer? Mas na verdade o sacrifício seria eles não fazer e sofrer por não fazer mesmo. Tá certo sofrer por não seguir o seu instinto, tá certo. E esse sofrimento é o que vai fazer ele dominar, e não ele achar que o domínio seria isso, nunca acontecer, nunca sentir nada. Então nunca que a culpa não é dele, né? De certa forma assim, que não deveria sentir essa atração. Então, mas se ele sente, mas se ele diz não, esse é o sacrifício para ele vencer. Ele tem que passar por essa dor, não tem como fugir dessa dor, mas não dá para suportar essa dor, dá para suportar essa dor. É que o corpo fica, né, a pessoa
que gosta do pecado, ela sempre vai arrumar uma desculpa, né, de que não dá para controlar, porque ela não quer controlar. Mas a inteligência tem que dominar, o espírito tem que dominar sobre a carne. A inteligência iluminada pela verdade tem que dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O meu corpo quer isso, mas não dá, não tenho o que fazer o que ele está dizendo. Eu tenho inteligência para saber o que é bom e o que não é. Então eu não quero, eu não vou fazer, não é porque eu estou com vontade. A vontade não diz nada, né? O sentimento não quer dizer nada para mim. Não, eu tenho inteligência, para mim inteligência é perceber que esse ato é ilógico, esse ato é desordenado, esse ato vai totalmente fora da ordem, não está totalmente errado, não tem lógica esse ato, não tem lógica uma coisa dessa. Não é porque meu corpo está dizendo que é assim que meu corpo tem a resposta certa, não. Eu tenho inteligência e luz, é claro que por ele mesmo não tem. Essa inteligência vem pela graça de Deus, que ao sofrer a coroa de espinhos, ele religou a nossa inteligência a Deus, para receber as luzes, né, de Jesus na nossa mente, para saber o que é correto, né. Mas tem que sofrer. O nosso corpo vai gritar e vai parecer que é errado. A gente está matando a nossa carne, vai parecer que a nossa carne está dizendo para nós que a carne doendo é um sinal de que tem algo errado, e nem sempre. Entendeu? Aí a pessoa acha assim, não, mas se eu tô sentindo essa dor, é sinal de que tem algo de errado, então eu tenho que ir lá. Por exemplo, eu não vou comer doce, né? Aí meu corpo tá sofrendo pela falta do açúcar, né? Eu posso pensar assim, então se eu tô sofrendo e sentindo dor, o meu corpo tá dizendo pra mim que tem algo de errado, né? Que eu tô judiando o meu corpo quer me proteger, nem sempre. A sua inteligência que vai te proteger, iluminada por Deus pelo conhecimento. Não, mas não, porque se eu comer o doce, exagerar, né, minha insulina, como é que fica? Como é que fica a questão do sangue, do açúcar no sangue? Como que o meu corpo, ele precisa estar ordenado também, eu preciso me alimentar bem, né? Então, dar esse açúcar pela lógica, pelo que eu estou estudando, pelo conhecimento que eu estou adquirindo, na minha inteligência, pelas luzes que Deus está me dando, não é o momento de comer esse doce, eu preciso renunciar a esse doce. Então, o meu corpo sentir a dor não quer dizer que tem algo de errado. Como se fosse assim, né? Então, o espírito tem que dominar sobre a carne, e a carne vai fazer uma guerra contra nós. E quando a gente sente essa guerra, dá a impressão que a gente tem que desanimar, né? Porque ela está indo contra nós, quer dizer que tem algo de errado, né? Porque a nossa carne está brigando, mas na verdade não. Entende? Quem tem que vencer essa guerra é o espírito sempre, que é iluminado pela inteligência recebida de Deus. Eu vou carregar e depois eu falo mais.